Você já ouviu falar numa fonte de energia chamada gás natural? Será que esse gás é uma fonte de energia renovável ou não renovável? O gás natural tem alguma relação com o gás extraído a partir do petróleo no processo de destilação ou com gás de cozinha? Quais são as principais características, vantagens e desvantagens do uso desse gás como combustível? Se você quiser saber mais sobre isso, fique comigo até o final, que está começando mais um vídeo aqui no Química Online. Fique atento à nova programação do canal, vídeos toda segunda, quarta e sexta. No vídeo passado falamos sobre as reações de combustão, conhecemos os conceitos de combustível, comburente, combustão completa, combustão incompleta, e esses são conceitos importantes para que a gente possa entender o que vai ser falado daqui para frente nas próximas aulas, porque terão muitos combustíveis que nós vamos estudar aqui, porque a gente vai falar que alguns deles tendem a sofrer combustão completa, outros tendem a sofrer combustão incompleta. Aí se você tiver visto esse vídeo, você já vai estar com entendimento desses conceitos. Se ainda não tiver visto, vou deixar no card aí em cima e no link na descrição. Bem, no vídeo de hoje vamos falar sobre o gás natural, que é a segunda forma de produção de energia. Aí eu vou colocar na tela para você as fontes de energia que nós vamos estudar ao longo dos próximos vídeos. Nós já estudamos aqui o petróleo, tivemos 4 vídeos sobre o petróleo aqui no canal. Essa aqui é a segunda fonte de energia que nós vamos estudar, que é o gás natural, que também é a segunda fonte de energia não renovável que nós vamos conhecer. Bem, a primeira coisa que nós podemos falar sobre o gás natural é que geralmente ele é produzido junto com o petróleo. Então, normalmente, quando é feito a perfuração do subsolo para encontrar o petróleo, normalmente antes de chegar no petróleo, chega numa reserva gasosa onde está contido o gás natural. Então, normalmente esse gás ele é obtido junto com o petróleo. E por ser obtido junto com o petróleo, ele acaba tendo a mesma origem que o petróleo. Ele também é originado a partir da decomposição de matéria orgânica, a partir de restos animais e vegetais que ficam no subsolo submetidos a elevadas temperaturas e pressões, que ao longo de milhões de anos toda essa matéria orgânica vai se acumulando, produzindo petróleo e também aí o gás natural. O gás natural é quimicamente definido como uma mistura de hidrocarbonetos leves, ou seja, uma mistura de hidrocarbonetos com poucos átomos de carbono, que você vai já conhecer qual a composição. Então, à temperatura ambiente e à pressão ambiente, o gás natural permanece no estado gasoso. Ele é um gás que tem como característica ser um gás que não apresenta cheiro, não apresenta cor, não tem alta toxicidade e é mais leve do que o ar. Essa característica aqui dele ser mais leve do que o ar é uma característica muito importante que eu vou explicar mais à frente a importância disso para você. Do que é feito o gás natural? Qual é a composição desse gás? Bem, a composição principal, a composição majoritária do gás natural é o gás metano. O gás metano é o principal componente do gás natural, mas além do metano, ele acaba tendo outros componentes minoritários, como o gás etano, gás propano, gás butano, dióxido de carbono, sulfeto de hidrogênio, gás nitrogênio. Então ele tem uma série de componentes aí minoritários, mas o principal componente majoritário do gás natural é o gás metano. E aqui eu coloco uma observação para você, que já foi perguntado em prova, tá? Uma observação muito importante, duas na verdade. A primeira delas é que o gás natural não é aquela fração gasosa que eu falei para você lá na aula de destilação fracionada do petróleo. Eu falei que quando a gente faz o aquecimento do petróleo bruto, é extraído as frações do petróleo. A primeira fração que é extraída de 1 a 4 carbonos ali era uma fração gasosa do petróleo. Isso aqui não é o gás natural, tá? Só para ficar bem claro aí para você, que isso já foi perguntado em prova. Aquela fração gasosa do petróleo, ela também tem o metano, também tem o etano, o propano, o butano, também tem os componentes do gás natural. E qual é a diferença? A diferença é a origem. O gás natural não é obtido a partir do petróleo, ele é obtido junto com o petróleo, tá? São origens diferentes. E também aquela fração gasosa do petróleo, que tem os componentes que estão presentes no gás natural, naquela fração gasosa aqueles componentes estão na mesma quantidade praticamente. Tem a mesma quantidade ali de metano, etano, propano, butano. Aqui no gás natural não, o metano está em maior quantidade, ele é o componente majoritário. Então perceba as diferenças aí do gás natural para a fração gasosa obtida na destilação fracionada do petróleo.
E uma segunda diferença, uma segunda observação importante de colocar aqui, é que o gás natural é diferente do gás GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, ou gás líquido pressurizado, que é o gás de cozinha. O gás de cozinha é composto por propano e butano. Então não confundir o gás natural nem com essa fração gasosa do petróleo e nem com o gás GLP, que é o gás de cozinha. São gases diferentes, tá bom? Qual é a utilidade do gás natural? Uma das principais utilizações do gás natural é na área de transporte. Na área de transporte, o gás natural pode ser utilizado em ônibus e automóveis, substituindo o óleo diesel, a gasolina e o álcool. Então, o gás natural pode ser utilizado como combustível. Ele serve aí como alternativa a esses combustíveis fósseis, óleo diesel, gasolina, e também como alternativa ao uso do álcool como combustível. Outra aplicação, outra utilização do gás natural é na indústria. O gás natural é utilizado como combustível para o fornecimento de calor, geração de eletricidade, geração de força motriz e ainda como matéria-prima nos setores químico, petroquímico e de fertilizantes. Então essas são algumas das aplicações mais importantes do gás natural. Quais são as vantagens de fazer uso do gás natural? Uma vantagem que nós podemos citar aqui é que ele sofre combustão completa. Na aula passada eu detalhei essas combustões aqui, completa e incompleta, só para que você tenha essa informação, tá? Então, como ele sofre combustão completa, já que ele tem como componente o metano, que é um hidrocarboneto com pouco carbono, tem apenas um carbono, ele tende a sofrer combustão completa. E, consequentemente, ele libera como produtos dessa queima, dessa combustão dele, dióxido de carbono e vapor de água. Portanto, o gás natural é uma fonte de energia limpa, ele é considerado uma fonte de energia limpa. Ele causa um impacto ambiental, sim, só que é um impacto ambiental menor do que outras fontes de energia. Outra vantagem dele aqui é que ele pode substituir combustíveis mais poluentes, como os óleos combustíveis, lenha, carvão, gasolina, dentre outros, tá? Outra vantagem do gás natural é que ele possui facilidade de transporte e manuseio. Ele não requer estoque, tá? Não requer estocagem, elimina aí os riscos de armazenamento de combustíveis. Sua distribuição é feita através de uma rede de tubos e de maneira segura, os chamados gasodutos, que eu vou colocar uma imagem aí para você ver como é feito aí a distribuição do gás natural por meio dos gasodutos. Outra vantagem é que ele proporciona maior segurança por ser mais leve do que o ar, que é a característica que eu falei lá no começo, que eu ia falar melhor para você. Por ele ser mais leve do que o ar, o que acontece? Se ocorrer um vazamento de gás natural, dessas tubulações aí do gasoduto, quando o gás natural vazar, por algum motivo, ele vai rapidamente se dissipar, rapidamente ele sobe, por ele ser mais leve do que o ar. Então, rapidamente ele sobe, ele não fica armazenado ali ao redor do local que ocorreu o vazamento. Essa, inclusive, é a grande diferença dele para o gás de cozinha. O gás de cozinha é um gás mais pesado. Quando ele vaza, ele fica ali acumulado, fica junto ao ponto de vazamento. E isso facilita com que ocorra uma explosão. Com gás natural isso não aconteceria, porque ele é leve, quando ele vaza, ele vai rapidamente para cima. Ele acaba se dissipando com uma velocidade maior. Então essa é uma outra vantagem dele como combustível. Desvantagens do gás natural. Aqui algumas desvantagens que nós podemos citar. A primeira é que ele emite poluentes como o CO2 ao ser queimado, ao sofrer o processo de combustão. Já que ele sofre combustão completa, ele tende a emitir o CO2. É claro que ele emite uma quantidade de CO2 bem menor do que outros combustíveis, como gasolina, o etanol, óleo diesel. Ele emite muito menos CO2, mas ele também emite. Então isso não deixa de ser uma desvantagem para o uso do gás natural. E uma segunda desvantagem é que por emitir CO2 ele acaba contribuindo para a intensificação do efeito estufa, causando aí o aquecimento global. Nós vamos ter mais para frente uma aula específica sobre efeito estufa e aquecimento global, tá? E uma terceira desvantagem aqui que nós podemos citar do uso do gás natural é que ele contribui para a formação de chuva ácida. E por que ele contribui para a formação de chuva ácida? Guarde essa informação, tá? Todo combustível que tiver enxofre, nem que seja numa pequena quantidade na sua composição, ele vai contribuir para a formação de chuva ácida. E eu falei para você lá no começo que ele apresenta sulfeto de hidrogênio na sua composição. Uma pequena quantidade está presente lá no gás natural. Então, quando esse sulfeto de hidrogênio acaba sendo queimado, ele libera óxidos, libera poluição para o ambiente.
que é o dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre, o SO2 e o SO3. E esses óxidos, quando entram em contato com a água da chuva, ocorre reação química do SO2 com a água, produz o H2SO3, que é o ácido sulfuroso, e o SO3, quando reage com a água, produz o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Então perceba aí que ocorre a formação de ácidos quando o combustível é queimado e libera enxofre para o ambiente. É por isso que ele contribui para a formação da chuva ácida. Essa é uma grande desvantagem aí do uso do gás natural. E por fim, por ele ser um combustível de origem fóssil, né, que é um combustível que demora milhões e milhões de anos para ser produzido, ele acaba tendo essa desvantagem aí de ser uma energia não renovável. No momento que acabar a reserva de gás natural, vai demorar aí de 400 a 600 milhões de anos para ser produzida uma outra reserva. Então essa é uma grande desvantagem também do uso do gás natural. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe um like aí para ajudar. No próximo vídeo nós vamos conhecer a terceira fonte de energia não renovável, que é o carvão mineral. Então ative o sininho para receber essa notificação do próximo vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!